Vou dividir a tela com vocês. Eu peço só para que vocês me deem o feedback por áudio, porque quando eu compartilho a tela, eu não consigo visualizar o chat. Tá legal? Tá. Apareceu? Pressuposições e inferências. Apareceu? Sim. Beleza, vamos lá. Bom, então, existem, quando nós nos debruçamos sobre alguns estudos de linguagem, de construção de mensagens, nós estudamos alguns recursos expressivos de linguagem. Dentre esses recursos, que estão relacionados também à parte de interpretação, estão as chamadas pressuposições e inferências. Então, para eu ler um texto, para eu entender um texto, para eu criar a unidade de sentido de um texto, eu preciso, por vezes, ler não apenas o que está ali, né, apresentado através do conhecimento linguístico. Eu preciso, por vezes, inferir, saber ler nas entrelinhas, né? Inferir o que aquela ideia representa. Eu preciso fazer as pressuposições. Então, existem alguns mecanismos linguísticos, o uso de determinada classe gramatical, né, que contribuem para essas pressuposições, para essas, né, deduções que a gente faz daquilo que não se apresenta no texto de forma clara, direta, tá? Então, a gente vai estudar alguns desses recursos. Então, sempre que a gente constrói um texto, sempre que a gente elabora uma mensagem, seja ela falada ou escrita, existem basicamente 3 elementos envolvidos na situação comunicativa. A intenção, a intencionalidade discursiva, qual é o objetivo, né, dessa mensagem? O contexto no qual está inserida a mensagem e quem é o nosso receptor, quem é o nosso interlocutor, esse que vai ler o texto ou esse com quem eu vou travar o diálogo. Então, esses são os elementos principais, né, que nós devemos considerar nesse processo comunicativo. Vamos observar esse trechinho aí de uma notícia que eu selecionei. Médico cubano dá lição de dignidade a colegas brasileiros. O médico cubano Juan Delgado, que foi vaiado e chamado de escravo por médicos do Ceará, deu uma lição de dignidade ao responder às ofensas dirigidas a ele durante o protesto da categoria. Em entrevista à Folha de São Paulo, Delgado se mostrou surpreso com as atitudes dos colegas brasileiros e disse: os brasileiros deveriam fazer como a gente, ir nos lugares mais pobres. Reparem que desde o título, deixa eu pegar aqui minha canetinha, existem alguns elementos linguísticos, algumas palavrinhas que funcionam como modalizadores do discurso, já sinalizam para nós, leitores, determinado posicionamento do enunciador, daquele que elaborou o texto. Que posicionamento é esse que nós conseguimos evidenciar logo no título dessa notícia? Médico cubano dá lição de dignidade a colegas brasileiros. Hein, gente? Preciso que vocês participem. Professora, Oi. desculpa, a senhora quis perguntar o que mesmo? Acho que eu não entendi direito. Então, olha só, existem palavras que nós chamamos no discurso de modalizadores que já trazem pistas para nós do posicionamento que assume o enunciador, aquele que elabora a mensagem, né, sobre o assunto que ele está abordando. Nessa notícia, no próprio título, já existem 2 palavrinhas, né, o substantivo lição e a locução de dignidade
que trazem uma pista do posicionamento desse enunciador sobre esse assunto que está sendo discutido. Ou seja, né, essa postura de alguns médicos, tá, brasileiros que criticaram à época, dentro desse contexto aí, médicos cubanos, aquele programa do governo anterior, né, do governo federal, tá, que subsidiava esses médicos cubanos. Então, esse trechinho da notícia, né, apresenta aí o fato, a gente consegue encontrar o lead da notícia, o que aconteceu, com quem, onde, né? Então, qual é o fato? O preconceito, essa situação de vaia de alguns médicos cubanos por categorias aqui do nosso país, de médicos aqui do nosso país, né? Críticas de médicos aqui do nosso país. Então, diante desse fato, o enunciador desse texto, a partir do próprio título, já mostra para o leitor se foi a favor ou contra dessa postura. Médico cubano dá lição de dignidade a colegas brasileiros. O que vocês acham? Com a utilização do substantivo lição e da locução adjetiva de dignidade. Qual é o posicionamento desse enunciador? Ele concorda e aprova a atitude do médico cubano. Perfeito. Ele né, se posiciona já a partir do próprio título, né? Nós já depreendemos, já inferimos que ele se posiciona contra a atitude desses médicos que tiveram essa atitude. Perfeito? Tranquilo até aqui? Sim. Na fala, né, desse médico, há um outro modalizador, quando ele fala assim, os brasileiros deveriam fazer como a gente, ir nos lugares mais pobres. Essa forma verbal aqui, deveriam, já sinaliza também o posicionamento desse personagem aí que está sendo citado. Né? Então, no discurso dele, nós já observamos também a sua postura, né? O que ele pensa acerca dos médicos brasileiros. Quando ele diz deveriam fazer como a gente nos lugares mais pobres, a forma deveriam faz, né, com que nós cheguemos à conclusão de que os médicos, na verdade, muitos desses médicos, né, na verdade, são seletistas, tá? Então, a forma verbal deveriam também funciona como um modalizador. Já traz pistas para nós, leitores, do posicionamento desse que tem o lugar de fala nesse trechinho do texto. Tranquilo até aqui? Sim. Certas marcas linguísticas indicam o modo, a maneira como consideramos um fato. Quando, por exemplo, imaginem que vocês, diante de determinada temática discutida, se coloquem assim, infelizmente, vamos aproveitar, né, um assunto atual, que é a questão da vacinação no nosso país. Infelizmente, a vacinação, o processo de imunização é muito lento no Brasil. Então, quando você usa um modalizador como infelizmente, você já sinaliza discursivamente que não concorda com essa atitude do governo, né? Não concorda com essa ação. Você já deixa claro o seu posicionamento. Tá? Então, alguns modalizadores já mostram discursivamente a maneira como você considera um fato. Tá? Então, aqui, alguns tipos de modalização nesse esqueminha. Né? Modalizadores que traduzem ideia de certeza. Certamente, é certo que, sem dúvida, indubitavelmente, com certeza, entre outros. Aqueles que já traduzem uma noção de dúvida, possibilidade, suposição. Os verbos achar, supor, poder, dever. Expressões como é provável, é possível. Advérbios como possivelmente, provavelmente, talvez. Advérbios ou locuções adverbiais.
Modalizadores que traduzem a ideia de necessidade. É essencial que, faz-se mister que, é preciso, tá? Dentre outros. Ups, perdão. E obrigatoriedade. Deve, tem que, claro, tem que na modalidade informal, né? Porque seguindo a modalidade formal na escrita, o verbo ter exige a preposição de, tem, de. É obrigatório, obrigatoriamente. Imaginem imaginem que vocês, né, estivessem com as câmeras abertas, um sonho meu, um sonho dourado, e que eu chegasse, por exemplo, para Alice e falasse assim: Ô Alice, você está bonita hoje. Alice, você está bonita hoje. Reparem que nessa construção linguística, eu sugiro discursivamente uma ideia que não se coloca de forma clara. Que ideia é essa? Que eu não sou bonita. Fala isso. Eu ocasionalmente estou bonita. Exatamente, que ela não se apresenta dessa forma, né? Com frequência. Então, existem alguns mecanismos linguísticos que contribuem, né, nesse processo de interpretação para as inferências, as pressuposições. Nessa construção específica, existem dois elementos linguísticos, né, que funcionam aí como elementos de pressuposição. O verbo de ligação, o verbo estar, e o advérbio de tempo. Então, o verbo estar sinaliza essa ideia de efemeridade, de algo que é passageiro. Se eu dissesse ao contrário, Alice, você é linda, o verbo ser já traduz uma ideia de permanência, algo que não muda, que não sofre, né, essa possibilidade aí de transformação repentina, tá? Então, vários elementos linguísticos contribuem numa construção discursiva, né, para essa para essas inferências que nós fazemos, essas interpretações da mensagem. Tá? Então, nesse caso específico, o verbo está e o advérbio de tempo hoje ratifica, quer dizer, confirma essa ideia, tá? Tranquilo até aqui? É claro que essas sugestões discursivas podem ser intencionais ou não. Por vezes, né, nós construímos essas frases e não nos damos conta, tá? De quão sugestivas elas sejam e quão comprometedoras elas possam ser também. Então, às vezes, não é intencional, mas por vezes, sim, né? Essa sugestão se torna intencional, tá? Dois versinhos de uma música que já foi interpretada por vários cantores. Se não me falha a memória, é do Peninha, a letra dessa canção, né? Ficou muito conhecida na voz do Fábio Júnior. Demorei muito para te encontrar. Agora eu quero só você. Que ideia está subentendida aí? Demorei, olha só, existe um sujeito, né? Aqui, primeira pessoa. A gente sabe que a letra de uma canção tem de ser analisada como uma poesia, né? Então, existe alguém falando de si, falando dos próprios sentimentos, falando do estado de espírito. Então, demorei muito. Essa pessoa parece, né, se dirigir a uma outra. Demorei muito para te encontrar. A presença desse interlocutor é marcada pela segunda pessoa discursiva aqui. Agora, que ideia fica subentendida nessa suposta fala do enunciador para esse interlocutor?
Que antes ele não queria apenas ela? Exatamente. Subentende-se que esse eu lírico antes, né, se envolvia com muitas pessoas, ainda não tinha sido conquistada, ainda não tinha experimentado um sentimento verdadeiro, não tinha se entregado completamente ao amor, mas a partir do momento que conhece essa pessoa a quem dirige o discurso, né, muda a postura. Então, olha só, duas palavrinhas funcionam aqui como esses marcadores de pressuposição, né? Principalmente esses advérbios, agora e só. Então, agora eu quero só você. Antes, quem falou? Foi a Alice que falou? Foi. Então, quando fala assim, agora eu quero só você, subentende que antes a realidade era outra, né? Então, na linguagem popular, provavelmente esse sujeito era um tremendo garanhão, um galinha, se envolvia com muitas pessoas ao mesmo tempo, não queria compromisso, né? Então, esse advérbio agora, ó, mostra aí uma mudança de postura que é reforçada, né? Agora eu quero somente você, só você, somente você, tá? Reforçada por esse outro advérbio. O recurso da polifonia é um recurso expressivo interessante também na construção da mensagem, né? E principalmente no processo de interpretação dos textos. Então, nós precisamos saber reconhecer esses recursos para interpretar a contento os mais variados tipos de mensagem. O que é a polifonia? Polifonia é um tipo de intertextualidade. É quando nós reconhecemos num texto outras vozes que não apenas a do enunciador, daquele que criou o texto. Né? Então, olha o exemplo, bem básico. Segundo vovó afirma, porta de armário aberta chama a morte. Então, imaginem um enunciador que recorre aí, né, a um outro discurso, que é o discurso da avó, que, por sua vez, reproduz aí o chamado saber de experiências feito, né? Aquelas crendices da tradição, tá? Então, no discurso do enunciador, e aí esse elemento aqui já mostra isso, né? Segundo vovó afirma, conforme vovó afirma, porta de armário aberto chama a morte. Então, a presença aí, no discurso desse enunciador, de outros discursos pertencentes a outras pessoas. Então, a polifonia é um tipo de intertextualidade. E, por fim, a ambiguidade. Outro recurso expressivo, né, interessante, mas aqui eu gostaria de sinalizar que a ambiguidade que a gente está estudando agora é a ambiguidade estilística. Existe a ambiguidade que é considerada vício de linguagem, quando nós empregamos incorretamente, né, determinado termo, um pronome possessivo, por exemplo, e geramos problema aí na construção da unidade de sentido, tá? Dupla possibilidade de significação, dupla possibilidade aí, né, de referentes, quando você fala assim, Carlos e João saíram e pegaram sua moto. O sua foi mal empregado aí. Você não sabe qual é o referente desse pronome possessivo. Pode ser o interlocutor ou pode ser um dos dois, né, que foram mencionados no discurso. Então, essa é a ambiguidade que se configura como vício de linguagem. A ambiguidade que nós estudaremos aqui é a ambiguidade estilística. É aquele duplo sentido de determinada palavra em alguma mensagem que foi pensado, não é uma escolha arbitrária, né? É uma escolha propositada para gerar determinado efeito de sentido no texto, tá? E aí um exemplo maravilhoso é do vocábulo cálice, nesses versos do Chico Buarque, que a maioria deve conhecer, né? Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.
como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca, resta o peito. Ora, a letra dessa canção foi elaborada, né, composta em plena ditadura militar. Então, os artistas, nesse contexto de censura, para driblar a censura, recorriam a esses mecanismos linguísticos, né? A gente está falando aí de artistas extremamente cultos, extremamente eruditos, né? Que sabiam manejar a língua e aproveitar o discurso para fazer a crítica, para conscientizar, né, para tentar promover uma mudança de mentalidade. O cálice, aqui, quando a gente pronuncia a palavra, né, é claro que, num primeiro momento, lendo o cálice desse verso, é o cálice objeto, né, o recipiente em que se coloca, por exemplo, o vinho que ele menciona aí. Tá? Mas quando você pronuncia cálice, né, você lembra do verbo calar. Então, dentro desse contexto da ditadura militar, quando ele fala, afasta de mim esse cálice, afasta de mim a opressão, a censura, essa obrigação, né, em calar, essa falta de liberdade de expressão. Olha que genial. Tá? Então, a partir da identidade, né, sonora, nós conseguimos pensar nessa outra possibilidade de significação. Então, aqui eu tenho o cálice, né, o recipiente mesmo, e, ou seja, a classe gramatical, né, substantivo, e o verbo, tá? Então, dupla possibilidade de sentido, é a ambiguidade estilística. Tranquilo? Tranquilo. Como é que tá? Olha, nós ainda... Não, dá tempo. Vamos lá. Vai dar tempo. Professor, antes de trocar de assunto, era polifonia, ambiguidade, qual que era o primeiro? Pressuposição. Obrigado. Nada. Ó, eu vou colocar esses slides lá na nossa sala virtual. Podem ficar tranquilos. Foi? Foi, gente? Foi. Bom, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ninguém quer abrir a câmera, não, gente? Querem, não? Acho que não, né? Poxa. Em minha defesa, eu testei minha câmera antes de entrar e ela pifou. Não é mentira. Poxa. Tudo Em minha bem. defesa, a câmera de monitor... O webcam tá caro. Poxa. Eu Tá. achei suspeito, Alice. Achei desculpa. Em minha defesa, Sem em querer minha falar nada, defesa, sem participar. eu vou ligar a câmera daqui a 15 minutos porque eu tô no celular e meu celular não tem câmera. Vou provar isso agora ligando a câmera para vocês. Quando eu abro a câmera no meu celular, ela fica assim, tudo preto, porque meu celular não tem câmera. A câmera quebrou. Então eu vou entrar no PC. Não, tranquilo. Queridos, na semana passada, eu coloquei, né, os vídeos, as videoaulas sobre primeira fase do modernismo, segunda fase do modernismo. Pedi para que vocês produzissem, né, o fichamento, gostei muito da maior parte das produções, vi que realmente foram fichamentos autorais, não foram meras cópias, né, a gente sabe identificar realmente quando isso acontece. E agora, nesses minutinhos finais, eu gostaria de falar sobre um conto
que se enquadra no contexto dessa segunda fase do modernismo, de um autor maravilhoso. Diogo, dá para você mutar aí rapidinho? Está dando interferência. Desculpa. Então, a segunda fase, né, que inicia na década de 30, vai até 45, em que nós temos o chamado também romance regionalista. O romance regionalista, ele vai trazer uma abordagem de cunho social. E aí, Graciliano Ramos, Jorge Amado, dentre outros, Raquel de Queiroz também, né, apresentam para o leitor um Brasil desconhecido nas narrativas até então. Então, é claro que não daria tempo da gente ler um romance da segunda fase, mas existe um conto que, na verdade, depois se transformou no romance Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que é leitura obrigatória em diversos vestibulares, né? Inclusive no da UERJ, tá? Ano passado foi no vestibular da UERJ. Né? Vidas Secas é um romance, uma narrativa ficcional, né, longa, que narra a história de uma família nordestina que vive as agruras, as consequências da seca, tá, do Nordeste. Então, a família paupérrima, que precisa ficar migrando o tempo inteiro, né, em busca de um lugar melhor em que consigam se estabelecer e criar condições de subsistência. O conto que a gente vai ler agora, como eu já tinha mencionado, ele depois se tornou um capítulo, né, desse romance. Graciliano Ramos escreveu o primeiro conto, depois ele escreveu o romance, e esse conto é um capítulo desse romance, do romance Vidas Secas, tá? Então a gente vai ter noção, né, da presença de como essa temática social, da desigualdade social, né, a seca, a questão da seca no Nordeste, o problema do êxodo rural, como essas temáticas sociais, essas mazelas sociais, né, no Brasil, são abordadas através da literatura. A literatura aí como um instrumento político importantíssimo, um instrumento de conscientização, né, uma arma política muito importante, na medida em que vai funcionar como um instrumento de conscientização para posterior transformação, possível transformação da realidade, tá? Nesse conto, né, nos é apresentada essa família dentro de um contexto de sofrimento, de limitações, mas, ao mesmo tempo em que o Graciliano mostra um processo de desumanização muito grande, né? Ele critica esse processo de desumanização, principalmente se a gente pensa na questão, na omissão do poder público para com os menos favorecidos, né? É um processo de desumanização. Ele também apresenta aí, de forma muito interessante, uma proposta de antropomorfização, porque a cachorrinha baleia é humanizada, ela faz parte, ela é membro da família, como se ela fosse também filha, né, do casal do Fabiano e da Sinhá Vitória, tá? Então, vamos observar essas características nessa narrativa. E conforme eu for lendo a narrativa, eu vou sinalizando alguns pontos importantes, tá? Então, vamos lá. Tá aparecendo, né? Deixa eu aumentar um pouquinho. Vocês estão conseguindo ler? Conto canino, baleia. Sim. Ah, beleza. Aumentou. Já adianto, principalmente para quem gosta, né, para quem se emociona, para quem passa pelo processo catártico através da literatura, que gosta disso, quando se depara com uma narrativa como essa, já vou avisando que é um discurso muito forte, que nos emociona. Eu já li centenas de vezes esse conto, continuo me emocionando a cada leitura, tá? Vamos lá.
A cachorra-baleia estava para morrer. Tinha emagrecido, o pelo caíra ali em vários pontos. As costelas avultavam num fundo róseo, onde manchas escuras supuravam e sangravam, cobertas de moscas. As chagas da boca e a inchação dos beiços dificultavam-lhe a comida e a bebida. Já é impactante esse primeiro parágrafo, né? Ele vai descrevendo esse processo de sofrimento da cadelinha baleia, né? Que é a cadelinha que pertence a essa família, tá? De retirantes, né? E a cena já impacta, né? Tamanha a precisão dessa descrição que ele nos traz. Por isso, Fabiano imaginara que ela estivesse com um princípio de hidrofobia e amarrara ali no pescoço um rosário de sabugos de milho queimados. Mas Baleia, sempre de mal a pior, roçava-se nas estacas do curral ou metia-se no mato, impaciente. Enxotava os mosquitos sacudindo as orelhas murchas, agitando a cauda pelada e curta, grossa nas bases, cheia de moscas, semelhante a uma cauda de cascavel. Então, Fabiano resolveu matá-la. Foi buscar a espingarda de pederneira, lixou-a, limpou-a com saca-trapo e fez tensão de carregá-la bem para a cachorra não sofrer muito. Sinhá Vitória fechou-se na camarinha, rebocando os meninos assustados que adivinhavam desgraça e não se cansavam de repetir a mesma pergunta. Vão bulir com a baleia? Tinham visto o chumbeiro e o povarinho. Os modos de Fabiano afligiam-nos. Davam-lhes a suspeita de que Baleia corria perigo. Ela era como uma pessoa da família. Brincavam juntos os três, para bem dizer, não se diferenciavam. Rebolavam na areia do rio e no estrume fofo que ia subindo. Ameaçava cobrir o chiqueiro das cabras. Reparem que até aqui, né, nós já conseguimos identificar alguns elementos da narrativa. Nós estamos diante, né, deixa eu tentar pegar a canetinha aqui. Nós estamos diante de um narrador observador, né? A história contada em terceira pessoa. Deixa eu voltar. A história contada em terceira pessoa, né? E até aqui, esse narrador começa a apresentar a paisagem, apresenta essa família, apresenta a personagem principal, que é a baleia, a cachorrinha dessa família. Então, essa família é composta, né, por Sinhá Vitória, Fabiano, os 2 filhos e Baleia. Nós começamos a ter noção dessa paisagem, ele começa a descrever essa paisagem, né, em que eles moram, em que eles habitam. Ele usa, já que a história é contada em terceira pessoa, nós temos aqui o discurso indireto, e nesse trechinho aqui, nós temos o chamado discurso direto, porque temos acesso aí à fala de um dos personagens, né, de uma das crianças. O que nós vamos observar a partir de agora é uma técnica que vai surgir nesse contexto, né, na segunda fase do modernismo, nesses romances regionalistas, não só nos regionalistas, como nos romances urbanos também, os de Clarice, aqueles que têm caráter mais intimista, que é a utilização do chamado discurso indireto livre, ou fluxo de consciência. É quando o narrador se aproxima dos personagens para revelar os pontos de vista dos personagens para o leitor. É quando nós temos acesso às reflexões mais íntimas dos personagens. E aí eu vou sinalizar quando isso vai acontecer na narrativa. Quiseram mexer na taramela e abrir a porta, mas Sinhá Vitória levou-os para a cama de varas. Deitou-os e esforçou-se por tapar-lhes os ouvidos. Prendeu a cabeça do mais velho entre as coxas e espalmou as mãos nas orelhas do segundo. Como os pequenos resistissem, aperreou-se e tratou de subjugá-los, resmungando com energia. Ela também tinha o coração pesado, mas resignava-se. Naturalmente, a decisão de Fabiano era necessária e justa. Pobre da baleia. Reparem que aqui, essa parte que eu acabei de grifar,
foi o pensamento da Sinhá Vitória. Então, o narrador está falando, né, está falando especificamente nesse momento da Sinhá Vitória, o que ela faz para tentar minimizar o sofrimento dos filhos. A cachorra vai ser, né, o Fabiano decide sacrificar a bichinha, já que ela está à beira da morte, sofrendo muito, né? Então ele decide sacrificá-la, e a mãe quer minimizar o sofrimento dos filhos, né? Leva para a camarinha, para o quartinho, né? Coloca as mãos nas cabeças. Essa descrição também é muito perfeita. Tá? Então, nesse momento, ele está falando, está descrevendo a cena, né? E, de repente, ó, pobre da baleia. Essa foi a reflexão da Sinhá Vitória. Mas isso aqui não é discurso direto e também não é a voz do narrador. Nós tivemos acesso aqui, de repente, na narrativa, à reflexão da personagem. Então, esse é o chamado discurso indireto livre, ou fluxo de consciência. Para que a gente entenda de forma mais prática, o discurso indireto livre, assim, imaginem que vocês estejam conversando, né, um grupo assim, de 3 pessoas, esteja conversando, e uma dessas pessoas está completamente distraída, né? E aí, de repente, solta uma frase que não tem a ver com a discussão empreendida. E aí, um dos integrantes do grupo fala: o que você falou, fulano? Pensei alto. É um pensamento, é o que estava passando na cabeça da pessoa, mas ela não queria externalizar. Era aquela reflexão de foro íntimo, que não era para ter sido compartilhada, mas escapuliu. É como o discurso indireto livre, né? Ele escapole no meio da narrativa, e nós temos acesso a essas reflexões mais íntimas dos personagens. Nós temos acesso aos pontos de vista desses personagens. Tranquilo até aqui? Tranquilo, gente? Sim, tudo ok. Escutou, ouviu o rumor do chumbo que se derramava no cano da arma, as pancadas surdas da vareta na bucha. Suspirou. Coitadinha da baleia. Outra vez a utilização do discurso indireto livre. Os meninos começaram a gritar e a espernear, e como se a Vitória tinha relaxado os músculos, deixou escapar o mais taludo e soltou uma praga. Capeta excomungado. Aqui já é o discurso direto. Ela grita para o filho, que ele consegue escapar, né? Capeta excomungado. Na luta que travou para segurar de novo o filho rebelde, zangou-se de verdade. Safadinho, olha, discurso indireto livre de novo. Atirou um cocorote ao crânio enrolado na coberta vermelha e na saia de ramagens. Pouco a pouco a cólera diminuiu, e sim a Vitória, embalando as crianças, enjoou-se da cadela achacada. Gargarejou muxoxos e nomes feios. Reparem que uma outra característica é a utilização dos regionalismos para tornar mais verossímil a narrativa. Ele está falando aí do sertão nordestino, né? Então, a linguagem desse narrador precisa ser uma linguagem próxima dessas pessoas que ocupam esse espaço. Tá? Então, os regionalismos, as chamadas variedades diatópicas, estão presentes ao longo da narrativa, né, para torná-la mais verossímil. Inconveniência deixar cachorro doido solto em casa, mas compreendia que estava sendo severa demais. Achava difícil Baleia endoidecer e lamentava que o marido não houvesse esperado mais um dia para ver se realmente a execução era indispensável. Nesse momento, Fabiano andava no copiar, devagarzinho, batendo castanholas com os dedos. Sinhá Vitória encolheu o pescoço e tentou encostar os ombros às orelhas. Como isto era impossível, levantou um pedaço da cabeça. Fabiano percorreu o alpendre, olhando as baraúnas e as porteiras, assolando um cão invisível contra animais invisíveis. Eco, eco! Em seguida entrou na sala, atravessou o corredor, chegou à janela baixa da cozinha, examinou o terreiro, viu Baleia coçando-se, a esfregar as peladuras no pé de turco, levou a espingarda ao rosto. A cachorra espiou o dono desconfiada, enroscou-se no tronco e foi se desviando, até ficar no outro lado da árvore, agachada e arisca, mostrando apenas as pupilas negras. Aborrecido com esta manobra, Fabiano saltou à janela, esgueirou-se ao longo da cerca do curral.
Deteve-se no mourão do canto e levou de novo a arma ao rosto. Como o animal estivesse de frente e não apresentasse bom alvo, adiantou-se mais alguns passos. Ao chegar às catingueiras, modificou a pontaria e puxou o gatilho. A carga alcançou os quartos de baleia, que se pôs a latir desesperadamente. Ouvindo o tiro e os latidos, Sinhá Vitória pegou-se à Virgem Maria e os meninos rolaram na caca, chorando alto. Fabiano recolheu-se. E Baleia fugiu precipitada, rodeou o barreiro, entrou no quintalzinho da esquerda, passou rente aos craveiros e às panelas de lojna, meteu-se por um buraco da cerca e ganhou o pátio, correndo em 3 pés. Dirigiu-se ao copiar, mas temeu encontrar Fabiano, e afastou-se para o chiqueiro das cabras. Demorou-se aí por um instante. Meio desorientada, saiu depois sem destino aos pulos. Defronte do carro de bois, faltou-lhe a perna traseira, e perdendo muito sangue, andou como gente, em 2 pés, arrastando com dificuldade a parte posterior do corpo. Quis recuar e esconder-se debaixo do carro, mas teve medo da roda. Encaminhou-se aos juazeiros. Sob a raiz de um deles havia uma barroca macia e funda. Gostava de espojar-se ali. Cobria-se de poeira, evitava as moscas e os mosquitos, e quando se levantava, tinha as folhas e gravetos colados às feridas. Era um bicho diferente dos outros. Caiu antes de alcançar essa cova arredada. Tentou erguer-se, endireitou a cabeça, estirou as pernas dianteiras. Mas o resto do corpo ficou deitado de banda. Nessa posição torcida, mexeu-se a custo, ralando as patas, cravando as unhas no chão, agarrando-se nos seixos miúdos. Afinal, esmoreceu e aquietou-se junto às pedras, onde os meninos jogavam cobras mortas. Uma sede horrível queimava-lhe a garganta. Procurou ver as pernas e não as distinguiu. Um nevoeiro impedia-lhe a visão. Pôs-se a latir e desejou morder Fabiano. Realmente não latia. Uivava baixinho. E os uivos iam diminuindo. Tornavam-se quase imperceptíveis. Como o sol a encandeasse, conseguiu adiantar-se umas polegadas e escondeu-se numa nésga de sombra que ladeava a pedra. Olhou-se de novo, aflita. Que lhe estaria acontecendo? Reparem, nesse momento, né, é um momento em que fica nítida essa humanização do bichinho, da cadela baleia. Aqui, né, é como se ela estivesse pensando, nós temos acesso agora, através do discurso indireto livre aqui, ao que possivelmente o bichinho, né, estaria pensando naquele momento de tamanho sofrimento. Então, aqui, ó, o que lhe estaria acontecendo? É a reflexão empreendida pela cadela. O nevoeiro engrossava e aproximava-se. Sentiu o cheiro bom dos preais que desciam do morro, mas o cheiro vinha fraco e havia neles partículas de outros viventes. Parecia que o morro se tinha distanciado muito. Arregaçou o focinho, aspirou o ar lentamente, com vontade de subir a ladeira e perseguir os preais, que pulavam e corriam em liberdade. Começou a arquejar penosamente, fingindo ladrar. Passou a língua pelos beiços torrados e não experimentou nenhum prazer. O olfato cada vez mais se embotava. Certamente os preais tinham fugido. Esqueceu-os e de novo lhe veio o desejo de morder Fabiano, que lhe apareceu diante dos olhos meio vidrados, com um objeto esquisito na mão. Não conhecia o objeto, mas pôs-se a tremer, convencida de que ele encerrava surpresas desagradáveis. Fez um esforço para desviar-se daquilo e encolher o rabo. Cerrou as pálpebras pesadas e julgou que o rabo estava encolhido. Não poderia morder Fabiano. Tinha nascido perto dele, numa camarinha, sob a cama de varas, e consumir a existência em submissão, ladrando para juntar o gado quando o vaqueiro batia as palmas. O objeto desconhecido continuava a ameaçá-la. Conteve a respiração, cobriu os dentes, espiou o inimigo por baixo das pestanas caídas. Ficou assim algum tempo, depois sossegou. Fabiano e a coisa perigosa tinham se sumido. Abriu os olhos a custo. Agora havia uma grande escuridão. Com certeza o sol desaparecera. Os chocalhos das cabras tilintaram para os lados do rio. O fartum do chiqueiro espalhou-se pela vizinhança. Baleia assustou-se. Que faziam aqueles animais soltos de noite?
Mais uma vez, o discurso indireto livre. A obrigação dela era levantar-se, conduzi-los ao bebedouro. Franziu as ventas, procurando distinguir os meninos. Estranhou a ausência deles. Não se lembrava de Fabiano. Tinha havido um desastre, mas Baleia não atribuía a esse desastre a importância em que se achava. Nem percebia que estava livre de responsabilidades. Uma angústia apertou-lhe o pequeno coração. Precisava vigiar cabras. Aquela hora, cheiros de sussuarana deviam andar pelas ribanceiras, rondar as moitas afastadas. Felizmente, os meninos dormiam na esteira, por baixo do caritó onde Sinhá Vitória guardava o cachimbo. Uma noite de inverno gelada e nevoenta cercava a criaturinha. Silêncio completo, nenhum sinal de vida nos arredores. O galo velho não cantava no puleiro, nem Fabiano roncava na cama de varas. Estes sons não interessavam Baleia. Mas quando o galo batia as asas e Fabiano se virava, emanações familiares revelavam-lhe a presença deles. Agora, parecia que a fazenda se tinha despovoado. Baleia respirava depressa, a boca aberta, os queixos desgovernados, a língua pendente e insensível. Não sabia o que tinha sucedido. O estrondo, a pancada que recebera no quarto e a viagem difícil no barreiro ao fim do pátio desvaneciam-se no seu espírito. Provavelmente estava na cozinha, entre as pedras que serviam de trempe. Antes de se deitar, a Vitória retirava dali os carvões e a cinza, varria com um molho de vassourinha o chão queimado, e aquilo ficava um bom lugar para cachorro descansar. O calor afugentava as pulgas, a terra se amaciava, e findos os cochilos, numerosos preais corriam e saltavam, um formigueiro de preais invadia a cozinha. A tremura subia, deixava a barriga e chegava ao peito de Baleia. Do outro peito para trás era tudo insensibilidade e esquecimento. Mas o resto do corpo se arrepiava. Espinhos de mandacaru penetravam na carne meio comida pela doença. Baleia encostava a cabecinha fatigada na pedra. A pedra estava fria. Certamente Sinhá Vitória tinha deixado o fogo apagar-se muito cedo. Baleia queria dormir. Acordaria feliz num mundo cheio de preais e lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preais, gordos, enormes. Bom, deixa eu voltar. Quem conhecia quem já teve a oportunidade de ler esse conto do Graciliano? Alguém já conhecia? Alguém conhecia? Eu não conhecia, não, professora. Obviamente que eu não conhecia. E o que acharam? Muito triste, né? Triste, forte, ele apresenta o que a gente chama de densidade dramática na literatura, porque a descrição é tão precisa, a descrição do ambiente, né? Ele vai descrever a vegetação, ele vai descrever o casebre, né? Ele vai descrever os personagens, ele descreve o processo da doença na cachorra, né? Quando aquela parte em que as moscas pousam e ela se sente incomodada, é muito real, parece que a gente consegue visualizar a cena, né? Então, há vários elementos que tornam muito verossímil a narrativa, tá? Nós temos, né, acesso, através desse processo de descrição, desse ambiente, quer dizer, parte desse ambiente, né? Fica a dica aí para a leitura de Vidas Secas, que é muito intenso, é um romance regionalista, assim, é um dos mais discutidos, um dos mais conhecidos, né? Um dos que mais representam essa fase áurea, essa segunda fase áurea aí do modernismo, que vai trazer à tona essas discussões sociais, né? Vai falar da desigualdade, vai falar desse processo de exclusão de parte desses invisíveis da sociedade. Graciliano Ramos, na verdade, dá voz a essas pessoas consideradas até então invisíveis, né, que ocupam esses grandes rincões, esses sertões, que precisam migrar porque não têm a mínima condição de subsistência, eu diria até que de existência,
né? Mas que, mesmo diante de tantas limitações, apresentam sentimentos genuínos, sentimentos puros. Então, os elementos contrastantes ficam muito mais claros na leitura da narrativa, né? Mas a gente já tem uma ideia a partir desse conto, né, do conto Baleia. Então, não podia me furtar de apresentar esse conto para vocês, que ilustra, né, essa narrativa que vocês estudaram, da segunda fase, que representa essas narrativas da segunda fase do modernismo, traz esses elementos linguísticos que eu mencionei, principalmente a utilidade e o efeito expressivo do discurso indireto livre, tá? E aí, para a prova que vai acontecer em junho, a gente já trabalha, né? Já vai trabalhar também com análise de produções como essas, tá bom? Por hoje a gente vai ficar por aqui, né? Avancei um pouco, peço desculpas aí por ter avançado um pouco no horário, mas não tem jeito, né? É pouquinho tempo para muito assunto. Então, ficamos por aqui hoje. Bom estar com vocês, ok? Tenham uma excelente semana, cuidem-se, estudem, tá bom? E na semana que vem, para os que chegaram depois, semana que vem, não haverá conteúdo, parte teórica de conteúdo. Vou disponibilizar uma atividade avaliativa na plataforma e vocês terão a semana aí, né, uma semana para entregar essa atividade avaliativa, tá bom? Tranquilo? Tranquilo, professora? Tranquilo. Queridos, beijo grande, fiquem com Deus, Bom final de semana cuidem-se. para você. Beijo. Feliz Dia das Mães, professora. Ai, obrigada, Possivelmente. obrigada. Obrigada mesmo. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.